Bem, gente, todos sabem dos rombos que o Jair Bolsonaro deixou nos cofres do Brasil nesses últimos 4 anos. Mas, nos 6 meses que precederam as eleições do ano passado, os rombos foram gritantes e quase até que irrecuperáveis por algumas instituições. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, em duas linhas de empréstimos, né, linhas de crédito, uma para o Auxílio Brasil e outra para negativados. Olha, deixou um rombo enorme. Já no primeiro mês, né, já tinha 80% de inadimplência nessas duas linhas de crédito. Né? E outra coisa, o Caco Barcelos, da Rede Globo, descobriu compra de votos, se não me engano, no Centro-Oeste, em algum dos estados do Centro-Oeste. Era pessoas do Auxílio Brasil, pessoas que não tinham direito ao Auxílio Brasil, mas estavam lá, e como garantia, eles tinham que votar no Bolsonaro para o Bolsonaro ganhar as eleições. Agora essas pessoas saíram e o rombo ficou. Bolsonaro tem que ser preso, gente. Não há como negociar de outra forma. Né? Eu vou ler aqui mais ou menos para vocês o que está na Carta Capital. Olha, de acordo com a publicação, aqui, ó, ao abrir duas linhas de crédito para a população negativada e para beneficiários do Auxílio Brasil, Bolsonaro, com o aval do ex-presidente Pedro Guimarães, eu não sei se vocês se lembram do Pedro Guimarães, aquele que foi afastado por assédio sexual, assédio moral e outras coisas mais. Né? Mas assim, com o aval do presidente da Caixa Econômica, não garantiu modos para que o dinheiro retornasse ao banco. Estão emprestando dinheiro a pessoas negativadas, sem nenhuma garantia de que o dinheiro retornasse para o banco. Dinheiro do Auxílio Brasil. Muita gente passou a não receber o Auxílio Brasil porque não era direito receber o Auxílio Brasil. Estavam recebendo com Jair Bolsonaro por uma questão simplesmente eleitoreira. E só que foi cortado e agora esse dinheiro que seria descontado, né, o dinheiro desses empréstimos seria descontado, não está sendo descontado porque o empréstimo acabou. Porque o auxílio acabou, melhor dizendo. Para essas pessoas, o auxílio acabou. E olha o rumbo que isso está deixando na Caixa Econômica. A Caixa Econômica, a gente tem que lembrar sempre que a Caixa Econômica é um banco social, um banco voltado para as questões sociais do Brasil. Por isso, a Caixa Econômica financia, por exemplo, habitações, né? Financia, a maioria dos auxílios emergenciais passam também pela Caixa Econômica e tudo mais. É um banco para garantir o bem-estar das populações mais desfavorecidas. Aí o cara vai lá e rouba. Isso é um roubo grande na Caixa Econômica Federal. Talvez não se recupere no governo Lula. Vai demorar muito tempo, porque é muito dinheiro. Foi muita irresponsabilidade do presidente Pedro Guimarães, que fazia tudo evidente que o Bolsonaro mandasse. Mas ele poderia falar, não vou fazer. Ir embora, sair do carro, mas ele fez. Né? E o Jair Bolsonaro. Como é que se recupera dessa situação agora? Existem muitas críticas sobre as políticas do Lula, um monte de coisa. Gente, mas olha só. Não tem como se comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro. Onde o Bolsonaro passou, ele deixou roubo, ele deixou trambiques de toda a natureza. Como é que se cobre isso agora? Para a Caixa Econômica não quebrar, então vai ter que trabalhar com o fundo de garantia do pessoal. Esse fundo de garantia é uma coisa que há muitos anos precisa ser revista. O fundo de garantia do trabalhador, que não rende absolutamente nada, um dinheiro está parado lá sem render nada. Né? Se rendesse pelo menos a taxa Selic, não estou nem dizendo que a taxa Selic deveria ser 3%, mas que se rendesse pelo menos o que está na taxa Selic. Mas nem isso, não rende nada, absolutamente nada, e ainda assim vai ser usado agora para cobrir esse rombo. Um rombo muito grande. Né? Na prática, o que se vê atualmente é a alta inadimplência, é o que está escrito aqui na Carta Capital. Na primeira linha de calote, Bolsonaro permitiu que os negativados pudessem ter acesso a empréstimos em março de 2022, já avisando, evidentemente, a sua candidatura. Por isso é que as pesquisas não bateram exatamente como estava prevendo, porque ele usou de subterfúgios para subir nas pesquisas e conseguiu subir. O programa ganhou o nome de Sim Digital e 3 bilhões de reais foram liberados para os eleitores. A inadimplência no programa, porém, chegou a 80% nesse primeiro ano. Segundo o dado da reportagem, ou seja, de cada R$1.000 emprestado, 800 não foram pagos. Por manobra do governo, parte do rombo será coberto pelo FGTS. É o que eu estava falando para vocês. Estima-se que seja necessário 1,8 bilhão de reais dos recursos do fundo e ainda outros 600 milhões tenham que ser complementados pela Caixa Econômica. A liberação de crédito mostra
Mostra a reportagem, só foi interrompida após as denúncias de assédio sexual do Pedro Guimarães, né? E serem expostas. Sem ele no comando, os técnicos da Caixa interromperam a liberação de empréstimo para negativados, já que com a inadimplência de 80% desde os primeiros meses, o fundo garantidor de 3 milhões de reais estava chegando ao limite. A medida, porém, foi adotada em sigilo e nunca chegou a ser anunciada publicamente. Muito erro do Bolsonaro, muito roubo, né? Desfalques, essas falcatruas todas vão aparecer ainda. E tudo isso dificulta demais o atual governo. Em outra medida adotada pela gestão anterior, Bolsonaro permitiu que os empréstimos consignados fossem feitos via Auxílio Brasil. 7,6 bilhões de reais foram liberados, bilhões, tá? Foram liberados aos beneficiários. Mas com o avanço do pente fino para identificar as irregularidades, 100 mil devedores foram excluídos do programa. E o pagamento das parcelas consignadas se tornou algo incerto. Ou seja, a pessoa pegou o empréstimo pelo Auxílio Brasil e pagava com o que ele recebia do Auxílio Brasil, que já era automático, né? Ele recebia o valor dele menos aquilo que ele ia pagar de empréstimo. Como ele saiu do Auxílio Brasil, porque estava irregular, que já entrou irregular por uma questão eleitoreira do Bolsonaro, então o banco ficou sem receber essas parcelas. Olha a irresponsabilidade dessa gente, né? Então, gente, de acordo com o site, as medidas impostas por Bolsonaro custaram a queima de reserva da Caixa. No último trimestre de 22, informa a publicação, o índice de liquidez de curto prazo chegou a 162 bilhões, 70 bilhões a menos do que o ano anterior. Esse é o menor nível do índice, um indicador de risco já registrado pelo banco. Então, gente, isso é o governo Bolsonaro, que vai aparecer um monte de gente defendendo o Bolsonaro, militares, pastores. Um pastor eu tenho certeza que vai aparecer na televisão para defender o Bolsonaro, desses e de outras falcatruas que já foram previstas, que já foram vistas. Mas, gente, não dá. O Bolsonaro tem que pagar por isso, sim, né? A gente tem que estar fazendo campanha, até se for o caso, para que ele pague. Primeira coisa é se tornar inelegível. Que ele não venha de novo ocupar essa, como eles falaram até do Lula, né? Ele não pode voltar à cena do crime. Jair Bolsonaro cometeu muitos crimes contra o Brasil, e esse da Caixa Econômica é só mais um. Gente, eu vou pedir a vocês, para vocês curtirem o vídeo, para vocês comentarem, para vocês compartilharem e se inscrever no canal, para a gente continuar fazendo esses vídeos, que é um vídeo de apoio à democracia no Brasil. Fico por aqui, um grande abraço a todos.